gente teve um atrito, aí um olha pra cara do outro, como a gente já sabe que vai dar choque, já vai um pra cada lado. Tinha que buscar uma peça, normalmente quem vai buscar a peça é o motoboy, hoje ele já virou pra mim e falou, vai lá pra você esfriar a sua cabeça. Porque dá muito choque por conta disso. Nós dois queremos a oficina perfeita, mas ele tem uma percepção, eu tenho uma percepção assim, você trabalha, você tem o seu patrão. E automaticamente você faz o que o seu patrão quer. Seu patrão não faz o que você quer. E o que eu brigo não, o que eu tento às vezes passar muito pro meu pai pai, você tá na oficina há 30 anos, você tá na avenida há 30 anos. As coisas não tem que ser do meu jeito, não tem que ser do jeito de fulano e ciclano, é do seu jeito. E às vezes ele acha que eu dizer isso é arrogância, é petulância, querer, mas não. Agora ele prendeu mais, agora tipo, a gente teve um problema com um rapaz que a gente teve que mandar embora, que foi muito sobre isso. Sobre, é do meu jeito. Porque retorno de carro, essas coisas, eu costumo falar pra ele, eu falo, pai, tem que ser do seu jeito. Se você quer assim, é assim. Porque quando volta, que você fala pra mim, mas eu já sabia, eu não fiz assim, pra mim já acabou. Pra mim já era, não tem mais o que fazer, já voltou, o cliente já te olhou com outro olhar. Já. Então é isso que às vezes eu falo pra ele sim, não é se impor. Posicionar. Se posicionar por quê? Porque nesse fato a gente é muito diferente. Tipo, eu tenho um coração bom, mas eu sei até qual momento eu tenho que ter o coração bom. O meu pai não, ele é uma pessoa de uma luz tão grande, ele é tão bom que às vezes a minha mãe mesmo fala pra ele, você tem que parar de ser assim. Seja para filho, para funcionário, para família, para quem for, você tem que parar de ser assim. E ele não vai conseguir parar de ser assim nunca. Porque ele é assim. Ele é assim. Você conhece, você sabe como meu pai é. Se você ligar para ele agora, que horas são? 8h35 da noite. Mi, tá bom, onde você tá? Se eu não te arrumar um guincho, eu vou. Então é isso que eu falo para ele. Para um pouquinho, você já tem 50 anos. Só que aí é onde eu tô mandando ele parar e eu tô puxando isso pra mim. E ele vira pra mim e fala, você me corrige em umas coisas e erra na mesma coisa que eu? É. Aí é onde porque você falo não pra vai ele. Aí é bem isso mesmo. Ele sempre te incentivou? Ou teve uma resistência para você poder assumir isso? Porque assim, ele sempre te incentivou, é nítido, né? Mas houve de você uma resistência para poder assumir tudo isso? Sim, nessas indas e vindas era muito esse negócio, não aceitar ele brigar comigo. Uma coisa que, tipo, no começo, mas era a imaturidade de ambas as partes, era essa questão de ter alguma coisa, gritar no meio de todo mundo. Até que um dia eu virei pra ele e falei, olha, a gente tem que separar. A Adriana é sua filha, a Adriana é sua funcionária. Porque quando a gente mistura isso, era onde ele brigava comigo no meio de todo mundo, aí gritava. E meu pai, ele é muito calmo e ao mesmo tempo ele é muito explosivo. Ele vai juntando, quando ele explode. Mas ele sempre foi assim. Quando eu decidi que eu ia fazer o curso de elétrica, ele me apoiou com unhas e dentes e na época eu não tinha ainda o carro e ele, não, vai pro Pereba, que o ninho de socorro lá é o Perebinha. Vai pro Perebinha, filha, você tá atrasada, pega o carro, vai. Ligava pra minha mãe vir buscar ele. Então, tipo assim, isso pra mim sempre foi o auge. O incentivo dele e tudo, né? E assim, qual foi o ensinamento mais valioso que ele te passou? Não só como profissional, porque profissional ele te passa todos os dias, mas como pessoa também. Eu acho que o fato dele nunca... Eu nasci em berço de ouro, eu falo pra todo mundo que, graças a Deus, a gente nunca passou uma necessidade assim, meu Deus, mas não esquecer tudo que meu pai trilhou. Eu acho que o ensinamento maior que ele passa é isso, tipo, que nem ontem aconteceu, são coisas, parece que essas perguntas você foi me acompanhando a semana inteirinha. Aconteceu um fato dele ir até a padaria e ele disse que tinha uma moça lá pedindo pra alguém pagar alguma coisa pra ela comer. E antes eu vim passar pedindo, vai trabalhar, você tem condição de trabalhar e tal. E eu acho que o que ele me ensinou, assim, que eu sei que era o meu maior defeito, era não ter empatia, não olhar para você, só olhar pra mim.
E o meu pai, ele é aquele cara que ele sabe assim, que a mulher chegou, não precisou nem chegar nele direito, ele já se ofereceu e falou, você quer o quê? Você quer uma marmitex? E ele disse que vibrou com aquilo. E o maior ensinamento que ele me passa todos os dias é isso. Às vezes chega uma pessoa lá na oficina e esse pessoal carrega sucata, principalmente. A minha bateria descarregou, você pode carregar ela pra mim? Tipo, eu cobro 20 reais pra carregar uma bateria. Mas eu olho pra cara daquela pessoa, ele, quanto que eu? Não, vai lá trabalhar. Antes eu não faria isso, hoje eu faço. E eu falo que, você já assistiu aquele filme do Didi, que vem o carinha, que pede ajuda do Didi, que é disfarçado e tal? Eu sou apaixonada, eu sempre choro na mesma parte. E eu falo, às vezes Deus, ele te manda anjos pra te testar. Sim. O universo, ele manda. E aquilo que você joga, ele vai devolver pra você. Sim. E é isso que o meu pai me... É o maior ensinamento. E você sente muito bem hoje, provocando, fazendo essas coisas que ele disse. Não é um fardo, Não, você faz porque... Eu faço porque eu quero. Porque quer. E te faz muito bem. Antes, no farol, eu fechava o vidro. Hoje em dia eu faço questão de abrir. Eu não tô com sede, eu compro água. Eu vejo o menino pedindo, eu ajudo. Comprar bala. Mas eu também. O pessoal tem... Às vezes você nem precisa. O pessoal tem aquela maneira, é pra comprar droga. O importante é o que eu fiz. O que ele vai fazer é problema não dele. É problema seu. Exatamente. O que ele vai fazer é... O meu pai me ensinou isso. Mas ele é... Adriana, se você tá fazendo de coração, Deus sabe da sua intenção. A intenção dele já não é problema seu. Já não é problema seu, é verdade. Entendeu? Então, pra mim, eu acho que o maior ensinamento que ele me deu foi esse. Eu acho que assim, para eles, né, os mais velhos, era o que eles tinham de melhor, era a bondade, a empatia. Né? Porque assim, eu cresci também vendo minha mãe fazer assim, essas coisas todos os dias. Não é, meu pai? Vai chegar a gente bater na nossa porta e pedindo. E eu nunca vi ela fechar a porta. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Abria, ficava lá em casa, e comia, e ela fazia cestas. As pessoas aqui na periferia, elas têm um defeito muito grande. Eu digo as pessoas, os mecânicos em geral. Olhar o carrinho velho e não dar atenção. Uhum. Meu pai, ele tem um ditado assim. Quem tem um carro novo, tem uma bíblia debaixo do braço. Porque são as prestações. Sim. Se você tiver que trocar um óleo do seu carro, mas for na mesma semana que você tem que pagar a sua prestação, você não vai deixar seu carro atrasar. Você vai deixar o motor travar, mas você não vai deixar de pagar a prestação. É isso mesmo. O cara que tem um Fusca, ele só tem aquilo ali. Ele cuida dali como se fosse o bem mais precioso dele. Eu estou falando pela minha boca, mas com as palavras do meu pai. Aquilo ali é o bem mais precioso dele. Ele vai cuidar daquilo ali. Você vai parar, você vai... Não cobra muito caro, porque o pouco ali que você vai ganhar vai ser muito. Enquanto o muito daquele carro que é mais novo, que a peça é cara, que a manutenção é melhor, isso e aquilo, vai se tornar um fardo na sua vida. E o bem que você vai fazer para aquele cara do Fusca, poxa vida. Exatamente. Aquilo te... Exatamente. É muito legal isso. Você já teve algum momento marcante em que você sentiu orgulho por ele confiar em você? Que marcou a sua trajetória? Gente, enquanto eu viver, eu vou lembrar disso. Eu acho que foi essa questão do Ford Ka, que eu consegui resolver, que foi uma coisa assim que eu falo toda hora pra todo mundo com muito orgulho. Porque meu pai, tudo eu registro. Porque eu faço assim, cada pontinho é importante. Tudo é importante. Tipo, ter memórias, tudo eu registro. Então, tipo, no dia que eu tirei o chicote do Ford Ka, que eu vi, tudo começou na Zafira do meu pai. Quando a Zafira do meu pai não tava dando certo, eu virei pro meu pai e falei, pai, vamos ficar só eu e o senhor aqui dentro da oficina e vamos tentar mexer. E eu descobri qual era o defeito. E quando foi do Ford Ka, pra mim foi importante, por quê? Porque tinha uma pessoa que trabalha pra gente fazendo isso, que é o Fel. E o Fel falou, não, Adriana, você consegue. Faz isso. E meu pai virou e falou, não, se o Fel falou, eu confio em você. Você fez o curso pra quê? Ainda virou pra mim e falou, você fez o curso pra quê? Que eu desmontei ali, que eu fui, que na hora de colocar o chicote no carro, meu, suave, falei, será que esse carro vai pegar? Ele falou, o carro entrou aqui pegando, ele vai sair pegando do mesmo jeito, só que vai sair melhor sem o defeito. Ele vai sair funcionando. Então aquilo ali, toda vez que o pessoal fala, tem um defeito assim, aí ele fala desse jeito, se você tiver paciência,
A Adriana desenrola pra você, só que ela não tem muito tempo. Porque como você sabe, tipo, lá na oficina eu fico ajudando meu pai dentro do escritório. Por isso que eu falo com o seu Severino. Então, quando são coisas assim que é mais pesado, ele fala, se você tiver paciência, a Adriana consegue desenrolar. Por quê? Porque foi nesse momento do Ford K que ele virou e falou, esse garota manja mesmo. Ela sabe o que ela tá fazendo. Isso é legal. O que significa pra você herdar a oficina do seu pai? O que significa pra mim herdar a oficina do meu pai? Eu ainda não sei qual é o significado, porque um dos maiores medos da minha vida é perder o meu pai. Eu sempre falo pra ele, a ordem da vida é o pai enterrar um filho. Mas eu tenho muito medo de enterrar o meu pai e a minha mãe. Então ainda é uma pergunta que assim, eu não sei o que significa, porque eu ainda não imaginei. Eu sempre imagino que nós dois brincamos muito sobre isso, que vai ser ele na cadeira de roda, velho, me dando bengalada e eu com ele dentro da oficina. Porque eu não vejo. Não consegue. Não. E a minha próxima pergunta era justamente se você encara isso como responsabilidade e realização. Então não dá pra saber. Não dá. É muita responsabilidade, que nem quando meu pai viaja, que eu fico, quando ele tem que resolver alguma coisa, que eu fico ali. É muita responsabilidade, muita responsabilidade. Mas também tem muita realização. Mas e é uma coisa assim que eu vejo que se quando meu pai partir, eu conseguir continuar do mesmo jeito que ele, mantendo o mesmo padrão que ele, mantendo os mesmos clientes. Porque a oficina ela não é só uma prestadora de serviço, ela é uma mãe. Ela é uma... Se aquele cliente ele vai ali recorrente, é porque ele confia em você. Sim. Então eu me sinto muito realizada quando eu vejo clientes que eram clientes do meu pai chegar na oficina e procurar a Adriana. Então eu acho que em algum momento será uma realização por isso. Sim. Porque ver aquelas pessoas que eram do meu pai chegar lá e procurar a Adriana. Onde a Adriana tá aí? Quando eu vejo o pessoal chegar lá e falar, Adriana tá aí, dá uma borboletinha assim, né? Você pretende manter tudo como ele construiu? Ou você já imagina fazer alguma mudança? A gente já muda muita coisa. A gente já muda muita coisa. Esse é o ponto. Nossas brigas são muito por isso, por mudar muita coisa. Quando eu entrei na oficina, lá no comecinho, os meninos comiam dentro do escritório, tomavam café pela oficina, eu fui, até que eu coloquei uma cozinha para eles lá embaixo. Tanto que é a cozinha e hoje em dia tem até o estoque de peça que a gente não tinha. E a questão dos funcionários, porque eu sempre digo para as pessoas, eu via os outros dois e eu vi que, tipo assim, vocês vêm de uma empresa grande, onde tem muitos funcionários, muito, né? A gente vem de uma oficina que ela é grande, mas pequena, porque você sabe que o nosso espaço é um espaço pequeno. Então era uma coisa assim, era de segunda a sábado, a folga era no domingo, feriado meu pai pagava por fora. Então, no ano passado eu consegui implementar. Os meninos que entram hoje em dia, a gente dá um vale alimentação, coisa e tal. E no sábado, um sábado por mês, cada um tem uma folga. Isso é legal. Tanto que teve uma reunião que deu um bololô todo lá. E nessa reunião, meu pai falou que eles tinham duas opções. Sair cedo no sábado e continuar trabalhando todos os sábados do mês igual era antes. Ou continuar do jeito que estava, que infelizmente tem sábado que é até as 2, mas se precisar ir até as 5 a gente tem que ir, é de acordo com a demanda. Ou sair tarde no sábado e continuar com a folga. Todo mundo quis sair tarde no sábado e continuar com a folga. E o que eu me sinto muito orgulhosa é que quando meu pai vai passar isso para os funcionários dele, ele fala, vocês só têm isso graças a Adriana. Ele enfatiza. Então, tipo assim, eu quero manter essa questão do tratamento com o cliente. Mas o tratamento com os funcionários, eu quero sempre melhorar. Uma melhorada. Não que não seja bom. Eu sou na parte... como é que se diz? Que nem eu tô fazendo curso de RH e tal. Eu sou mais nessa parte teórica. Folga. Dá um vale alimentação. Isso, aquilo. O meu pai já é mais... Ele sabe... Ele tem mais um feeling pra conversar com o funcionário. Eu já não tenho. Isso, aquilo, já era. Você quer, beleza. Não quer porta da rua, você vem da casa. Meu pai, ele já é mais delicado com isso. E precisa dos dois meninos.
né? Não tem jeito. O maior medo que você tem de assumir tudo isso é realmente não conseguir manter isso. Esse é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Meu maior medo é essa questão de funcionário. Ser mulher na oficina, comandar meninos, sem o meu pai lá, como vai ser? Porque quando ele viaja já é um ponto que assim é bem crítico pra mim. Até porque as meninas é muito acostumadas com ele. Isso, né? Tanto que quando eu vou contratar novos colaboradores, eu falo, meu pai tem meio que uma divisão. Tem os meninos que respondem ao meu pai e tem os meninos que respondem ao Adriana, que são os mais novos que chegaram agora. Sim. Eu acho que o meu maior desafio vai ser isso. Mas assim, às vezes eu acho tem, quando é o dono que tá ali, assim, né, tem essa diferença. Eu vejo que na empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem 3 unidades. Na unidade que eu fico, meu patrão vai lá 4 vezes no ano. Eu não preciso. E nós somos ali em 15, 20 pessoas entregando 70 carros por mês e trabalhando. Mas eu não preciso da figura dele para trabalhar. Mas eu vejo que nas outras vocês têm aquela dependência. Por quê? Porque ele está ali o tempo todo. Então você vê que tem essa dependência de quando ele está, de algumas pessoas. Outras não, outras vai que vai. Sabe que é o seu trampo, sabe que você tem que fazer aquilo dali. Exatamente. E vai que vai. Mas realmente tem. Às vezes não tem jeito. Né? Vamos lá. Hoje, quem é você dentro da oficina? A filha gestora, mecânica ou líder? Você veria. Você veria. A líder, eu coloco muito esse papel pro meu pai, porque muitas vezes eu sei o que fazer, mas eu ligo pra ele. Porque eu sinto que eu tenho que ter a aprovação dele pra fazer aquilo. Mas né, você sabe, tá bom, mas tem como você dar uma ajudada aí? A liderança eu sempre vou deixar pra ele. E eu acho que filha não. Ali dentro, o mínimo que eu posso me colocar como filha, eu tento. Pra não ter esse negócio de ser julgada por conta disso. Por conta disso. Sim, tá certo. Você acha que a sua presença feminina trouxe alguma coisa diferente pra dentro da oficina? Trouxe. Agora tem cafeteira de café. Tem bolinho. Às vezes, quando eu tô boazinha, quando eles estão me fazendo raiva, eu faço um patezinho, um lanchinho natural pra eles comerem. Ai, que fofo. Mas eu falo, às vezes um toque feminino faz tudo diferente. Faz. A gente pensa que não, mas faz. Uma balinha pro cliente, um vizinho. Não, a bala já é do meu pai, porque eu falo pra ele que ele é... Eu falo pra ele, os clientes chegam lá, Cosme da minha, eu falo, meu filho, se serve. Que é um pote de bala desse tamanho lá, ó. A gente eu sou da que adora bala. Se você falar mais, tem lá a sua balinha lá dentro. Eu fiquei uns tempos sem comprar bala, mas semana passada eu falei, aí peguei ela na hora do almoço, você vai sair, peguei a chave do carro. Eu falei, cadê a chave do meu carro? Desce lá meu carro, fica lá em cima. Mas você vai, gente, vou comprar uma bala, pelo amor de Deus. Meu pai é Aí eu vou comprar uma bala, vou comprar um docinho. E eu sempre de manhã, assim, às vezes eu sempre levo. É uma coisa que eu e o Ângelo a gente fazia junto, assim, em Santo Amaro, quando a gente começou a trabalhar junto. E a gente sempre gostou da harmonia. Sempre gostou da harmonia. Eu sempre gostei da harmonia. Eu sempre prezei muito isso no trabalho, a harmonia. E uma coisa que eu acho que ajunta é comida, é refeição. Então eu sempre gostei de passar, comprar um bolo, gente, vamos tomar café, um bolo. De tarde, pego o carro, vou lá na padaria, um bolinho pra gente tomar café. Vou passar uma coisa, trago bolacha. E assim você vai fazendo tudo isso, você vai incentivando as pessoas a fazer. Porque, por exemplo, se o Paulinho for lá em Santo Amaro, ele passa na casa de doce, ele vai lá trazer paçoca pra todo mundo. Ele traz doce pra todo mundo. A Clarinha vai descer, gente, eu vou na feira, ela vai lá e ela traz fruta pra todo mundo. Então, você fazendo isso, você ajuda e você incentiva as pessoas a fazerem também. Se tem festa em casa, eu levo o bolo. Pode ser um pequenininho assim, mas todo mundo vai comer um pedacinho. Um pedacinho. Acho todo mundo vai comer um pedacinho. Acho fofo. Vamos lá. Que conselho você daria para uma mulher que entra no ramo automotivo, mas tem medo? Ela quer entrar no ramo automotivo, mas ela tem medo. Por conta dessa coisa que pintaram, que carro só é para homem. Olha, eu dou o conselho para ela assim. Vai. Por quê? Vai que eu invento de virar cabeleireira. Eu corro o risco de derrubar o cabelo de alguém fazendo uma progressiva. É a mesma coisa, você entra numa oficina mecânica. Ninguém nasceu sabendo nada. Então você só vai saber se vai dar certo se você tentar. Exatamente.
Não existe medo. Eu tiro um pouquinho dessa palavra de medo. Eu coloco assim, as pessoas elas têm muito medo, hoje em dia elas têm muito essa negócio do o que vão falar, o que vão pensar. Não é medo. Ai, o que será que vão pensar? O julgamento do outro. Isso, o julgamento. O julgamento do outro. Uma coisa que eu tenho muito que é assim, você tá conhecendo um rapaz. Você fala de cara pra ele qual é a sua profissão? Analise. Pensou. Por que você pensou? Por que você pensou? Caso do julgamento. Porque você já pensa, não, primeiro eu vou conhecer pra depois eu falar pra ele com que eu Mas trabalho. amiga, É que nem uma mulher quando ela quer ingressar nisso. Não é que ela tem medo, ela não quer ser julgada. Nossa, mas uma mulher bonita que nem você dentro de uma oficina mecânica? Ou da risada. Mas fica só faltando e o pé apertando o parafuso. Não, se precisar eu faço. Você entendeu? Então, tipo assim, as pessoas elas têm que parar. Antes eu ligava muito porque os outros falavam, agora, fale bem, fale mal. Não tá Não falando tô de viva. É. Já era. Pois é, eu também não. Aliás, já faz um tempo que eu não ligo, viu? Já faz um tempo. Acho que eu comecei a viver quando eu parei de me importar. Eu também. Né? Na verdade, acho que quando eu me separei e eu fiquei com 2 filhas, e é ali que eu vi que toda a responsa era minha e que ninguém tinha nada a ver com aquilo, e que aquilo era eu que tinha que segurar, amor, acho que ali a chave da minha vida virou naquele momento. E uma coisa que eu coloco muito é nessa questão de... Eu gosto muito de ler e estudar. E se você estudar um pouquinho, eu vi que você postou uma terapeuta e você pode conversar com ela sobre isso. Até mesmo o preconceito tá na nossa cabeça. Porque Porque quando você começa a quebrar o padrão, quando você começa a quebrar o padrão, você vai ver que o preconceito tá em você. Isso, porque quando eu me separei do pai do meu filho, eu basicamente entrei em depressão. Por quê? Porque eu tinha uma visão de família comum brasileira, onde eu engravido daquele cara, vivo com ele comendo pão que o diabo amassou até o fim da minha vida. Quando e ali você vai criar aquele filho. Isso, vai criar aquele filho, vai viver naquela família e tal. Quando eu me vi separada do meu filho, separada do pai do meu filho, eu só pensava no que o meu avô ia falar. Porque o meu avô tem 5 filhos com a minha avó. Meu avô vive com a minha avó. Desde o primeiro filho até o falecimento foi com a minha avó. Pude dizer que o alagoano é a raça mais vergonha que tem. Mas ele foi a vida inteira com a minha avó. Então eu só pensava nisso. O que o meu avô vai falar? Porque quando eu engravidei, meu avô julgou muito. Porque eu engravidei com 15 anos e eu ia fazer 16. Então, eu me separando 2 anos depois, o que o meu avô ia falar? Quando eu comecei a trabalhar na oficina, eu estava no colegial. Quando eu comecei nessas indas e vindas, eu estava no colegial. E eu esfregava muito a minha unha, porque eu tinha vergonha de falar para as pessoas com que eu trabalhava na oficina. Eu tinha muito medo desse julgamento das pessoas. Só que quando eu falei pela primeira vez com que eu trabalhava, eu virei a menina mais popular da escola. Porque todo mundo queria ser amigo da mecânica. Então, o julgamento, ele tá muito na nossa cabeça por conta disso. Porque você nem sabe o que o outro pensa. Exatamente. Só que assim, você cria um padrão. Aí você tem medo do julgamento pelo padrão que você criou. Mas eu também tinha eu tinha essa concepção da família perfeita, mas, assim, eu tenho o hábito de falar que minha mãe me criou diferente do que ela criou as minhas irmãs. Eu tenho total convicção disso. Porque com as minhas irmãs, ela não é difícil, o casamento é difícil. Não, o casamento é difícil, continua com seu marido. O Carlos mesmo, nossa, o casamento é difícil, continua com a sua mulher. Casamento é difícil. Na minha primeira briga, na minha primeira arranca-rabo, minha mãe, você não precisa disso, sua cama tá aqui, pode voltar. Você tá entendendo? Então, assim, eu tinha aquela visão de que eu queria montar uma família, né? Achei que casei. E ainda fiz os gostos do meu pai, que era casar na igreja. Meu pai ia falar, você vai casar. Casei na igreja, no civil, bonitinho, com um ano figurino, para satisfazer a vontade dele, porque era o sonho dele. Eu nunca quis. Eu falo para todo mundo, e é real, eu nunca quis. Quem queria era ele. E eu fiz exatamente do jeito que ele queria para realizar o sonho dele, que era dele e não era meu. Tanto que 1 ano e meio depois de casada, 9 anos fiquei junto
sem casar. Casei 1 ano e meio, depois eu separei. É tanto que quando eu me separei, a Tica tinha 1 ano. A Tica não teve convivência com o pai. Minha mãe fala que parece que é a maldição do casamento. Né? Você já tá morando junto? Continua, amor, no caso Continua, não casa. Porque se você casar, vai dar ruim. Pois é. Aí, eu não... Mas eu pensei que, assim, a minha mãe e meu pai iam me querer viver sempre naquela coisinha, com aquela minha vidinha, com aquela coisa. Mas, assim, eu acho que no fundo, a minha mãe sabia que aquilo não era pra mim. Sempre sabe. Porque ela falava assim pra mim. Dri, ela nunca, pra me chegar... Primeiro que era difícil eu falar. Mas assim, chegar e falar assim pra ela, mãe, eu tenho uma situação assim, tô passando assim com o Jailson, e ela nunca falou. Casamento é difícil, continua. Ela sempre falou assim, você não precisa disso, pode voltar pra casa. E eu ainda que fiquei protelando, porque eu tô talento, né, amor? Eu vou tentar até o último, mas também no dia que eu falar não, eu tento, amor. Eu sou insistente. Nesse ponto eu sou insistente. Eu tento até o último, pra mim ter certeza que é aquilo mesmo. Do jeito que eu tenho certeza que é aquilo mesmo. Então, ela fala, hoje a sua vida é outra. E realmente, a minha vida é outra. Eu consegui aí fazer coisas que eu nem imaginava. Hoje eu vivo uma vida, eu nunca nem imaginei que eu ia conseguir estar na minha casa, vivendo a minha vida, criando bem as minhas filhas muito bem criadas, graças a mim e a Deus, essa é a minha rede de apoio, são minha mãe e minhas irmãs. Mas assim, eu nunca pensei em viver disso. Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha que viver aquele conto de fadas da família tradicional brasileira. O pai, a mãe, as 2 filhinhas. É tanto que eu falo pra minha filha mais velha. Eu falo até hoje, gente, eu jurei que eu ia criar os meus netos com seu pai. Eu achava, super achava, que eu ia criar os meus netos com o pai dela. Por Deus do céu, eu achava. Então, num dia que eu não tive nada daquilo, que a minha chave virou, assim, a minha vida profissional, ela mudou da água pro vinho naqueles meses. Por quê? Porque eu tive tempo de me dedicar. Aí eu entendi que eu podia, que eu era capaz. Eu só tinha que me dedicar. Eu já deixei de me envolver com pessoas. Eu acho que eu tô perigosa. Eu já deixei de me envolver com pessoas por conta da oficina. Que as pessoas não aceitam. Ah, tem muito disso. Às vezes você trabalha comigo o dia inteiro. É. Fala isso. Trabalho pra homens ainda, tá? Eu sou uma do job diferente. Eu lembrei da pesquisa. Eu sou uma do job diferente, porque não dá. Eu falo, a oficina é minha vida, e pode me julgar, pode ter preconceito do jeito que for. Não tem. Eu já falo assim, pra mim, eu penso assim, a pessoa não pode ter muito preconceito, porque eu tô trabalhando, é um monte de homem. Se eu resolver fazer um curso na minha área, vai ter o quê? Homem. Um monte de homem. O meu curso de elétrica tinha uma menina, eu que também trabalhava pro pai. Ai, que fofo. E eu e ela, quando entrou... Tipo, quando ela entrou na sala, eu fiquei muito feliz. Aí ela depois falou bem assim, eu fiquei feliz, que eu vi na lista que tinha outra menina e tal, que não sei o quê. Mas, tipo, tudo que ia fazer era nós 2. Então, quando eu fiz mecânica na área, não tinha nenhuma menina. Nenhuma, era só eu. Horrível. Eu fui fazer... Entrei pra faculdade, tinha a Bruna. A Bruna era mais macho que os meninos. Era eu. Muito mais macho que os meninos. Eu falava assim, gente, você é mais macho que os meninos, gata. Aí ela é... Só que a Bruna não continuou. Eu continuei. Aí, quando... Aí eu parei de estudar, voltei. Só que agora, da minha colação de grau, não tinha nenhuma menina, só tinha mulher. Não tinha nenhuma, só tinha eu. Na engenharia mecânica. Não tinha mais nenhuma. É que minha faculdade de engenharia mecânica. Nunca pensei. É uma coisa que já tá no meu sangue, então a pessoa fica... Faz engenharia, eu falo. Não. Até porque, amiga, é legal. Aprendi algumas coisas. Mas eu fiz achando que tinha tudo a ver com o meu trabalho. Porra nenhuma. Mas, ai, desculpa. Não tem. Mas enfim. Terminei, né? Comecei e terminei. Vamos lá. O que você gostaria que tivessem dito quando você era mais nova para você nessa questão profissional? Tem alguma coisa que você queria que alguém tivesse dito lá atrás, que hoje talvez, se alguém tivesse me falado isso lá atrás, hoje na minha cabeça?
era outra? Olha, muitas coisas. Mas uma delas é não fica nesse vai e volta. Foca no oficina e vai. Você perdeu bastante tempo. Uhum. Se você pudesse resumir a sua história numa frase, o que faz ser? Persistência. Persistência. E eu persisti, meu. Olha. E é persistência. Foi muito, muito persistente. É resiliência, né? As pessoas falam resiliência também. Porque às vezes eu vejo que tá. A nossa vida é uma resiliência, né? Se a gente for parar para pensar, a nossa vida inteira é uma resiliência, porque você está ali resistindo o tempo todo. Você está ali persistindo o tempo inteiro. A todo momento. Né? Muitas vezes o cliente chegar no começo, quando o pessoal não estava acostumado a comigo na oficina. É ela que vai passar o aparelho, é ela que vai fazer isso, e eu olhava assim, eu queria ir para casa, chorava e falava, é isso que eu quero, foi isso que eu decidi, eu vou embora. E eu vou embora, e eu vou embora, e eu vou embora. Nessa questão também de relacionamento. Ou eu ou oficina. Amor, não faz essa pergunta. Não faz. Não faz essa pergunta porque sempre vai ser oficina. Eu já tive dias de eu deixar o meu filho doente em casa para ir cuidar da oficina. Então não me peça para escolher entre a oficina ou um amor, um relacionamento. Mas é bem isso mesmo. É complicado. Se a Oscar falasse, o que ela diria sobre você? Nossa pergunta final. O que ela diria sobre mim? Se o banheiro da oficina falasse, para ser bem sincero, ele falaria sobre mim que fora essa armadura que eu tenho, que os clientes chegam, sou grossa, eu falo e trato às vezes mal, sou ríspida. Aquele banheiro que eu tanto já chorei pedindo para Deus me dar paciência, me dar força, diria que eu sou uma pessoa muito forte, que eu sou uma menina muito guerreira, que eu mereço tudo que eu tô conquistando hoje. Ai, que lindo, que fofo, gente, arrasou, adorei. Era isso que eu falaria. Muito bom. E a Adriana, mãe? Eu falei que era a última pergunta, mas essa daqui eu vou fazer que não estava aqui, mas que eu devia ter colocado. E a mãe? Não a mãe da Adriana, a Adriana como mãe. A Adriana como mãe. Nunca aceitei, né? Grávida, meus pais descobriram que eu tava grávida, eu já tava de 5 meses. Porque eu não aceitava. Sério? Fato inusitado sobre mim. Meus pais, minha mãe desconfiava, mas quando eles descobriram mesmo, eu já estava de 5 meses. Se você ver a minha carinha de bebê, quando você fala, meu Deus, eu não aceitava, nunca quis, nunca me vi como mãe. E hoje, quando eu vejo o meu filho do tamanho que ele tá, que nem hoje que eu liguei pra ele, pra brigar com ele, pra ele pegar o cocô do cachorro, isso, aquilo, eu me cobro muito, eu me cobro todos os dias. O fato de trabalhar na oficina ser é puxado, é muito puxado. Ontem eu cheguei em casa e ia dar 10 horas da noite. Sim. Eu trabalho e eu estudo, então, tipo, quando não tem a oficina, saio da oficina e vou estudar. Então, todos os dias eu me cobro muito, eu quero sempre ser mais por ele. E acredite se quiser, a Adriana mãe tem mais julgamentos do que a Adriana mecânica. Eu acredito. Seja da família, seja de amigos, seja de fulanos A e B. Tem mais julgamentos justamente por isso, porque você nunca tem tempo pro seu filho. Uhum. Você acompanhou a minha viagem pro Beto Carreiro. Eu levei o meu filho pro Beto Carreiro com o tornozelo quebrado. Eu vi. A nossa viagem foi em novembro, o Fabiano tinha quebrado o pé em setembro. Mas eu só fiz essa viagem voltando, justamente por conta do julgamento. Eu ia sozinha.
Era uma viagem que eu tinha comprado para nós dois. Mas eu ia sozinha. E com medo do que iriam falar se eu fosse sozinha e deixasse o meu filho com o tornozelo quebrado, e eu precisava daquela viagem. Deus, meu pai e eu sabemos como eu precisava daquele momento um pouquinho fora da oficina, pelo momento que a gente estava passando na oficina. Eu levei ele. Foi um passeio agradável? Não foi, mas o meu filho estava lá comigo. Nós fomos em 2 brinquedos. Um que eu queria muito, assim, 2 brinquedos que eu queria muito ir. O resto foi só brinquedos levinhos da parte mais infantil que tinha, só pra mim não perder o dia de parque. Mas foi fundamental. Foi. Esse tempo com ele. Foi excelente, foi maravilhoso. E assim, mesmo com todos os julgamentos, mesmo com tudo que as pessoas falam pra mim, eu tenho uma coisa que eu falo muito pro Luiz, que às vezes ele me manda bem assim, mensagem: eu e você contra o mundo. Porque eu sempre falei pra ele. O pai do Luiz não é ausente, mas também não é muito presente. Ele sempre me ajuda em tudo, mas é eu e o Luiz. E por as pessoas colocarem a maternidade muito em teste, eu me sinto falha, mesmo quando eu tô acertando, eu sinto que eu tô falhando com o Luiz. Então eu sempre falo pra ele: filho, sobre qualquer circunstância, é eu e você contra o mundo. É por isso que eu perguntei, porque assim, quando a gente trabalha muito, se dedica muito, a gente tem aquele peso da falta. Sim. Da falta. Então, porque eu senti isso na pele. Eu sempre trabalhei muito, 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 muito. Para ter essa casa hoje, eu trabalhei exatamente 12 anos da minha vida, sem férias, sem nada. E hoje eu não tenho lembrança da Giovana. Eu tenho 22 anos, eu não tenho lembrança de viajar com a Giovana pequena. Não é que dói. Não é que dói. Mas assim, eu vejo o tempo que eu perdi. E eu perdi fazendo o quê? Eu perdi trabalhando para poder criar. Houve uma época quando eu não trabalhava na oficina. Hoje eu não me permito fazer mais isso, não. Graças a Deus. Hoje, se eu tiver algum eu vou viajar para Salvador, só eu e a Antônia. A Giovana não vai, ela vai ficar trabalhando. Mas só vai eu e a Antônia. Eu podia falar assim, não, hoje agora eu vou viajar só para... Não, a Antônia tem 13 anos ainda. Eu não vou cometer com a Antônia a falta que eu cometi com a Giovana. Mas a Giovana hoje, ela tem consciência. Ela é super consciente de tudo que eu fiz para poder criá-la. Mas eu tenho, dentro de mim eu tenho esse ressentimento de que eu podia, entendeu? E o peso maior que eu carrego é porque as pessoas pensam: ela trabalha para ela mesma. A responsabilidade tripla. Isso. E as pessoas não entendem isso. E assim, o que eu digo e eu espero, eu quero muito, muito, muito que muitas pessoas escutem isso que eu vou falar agora. As pessoas têm que parar de normalizar esse negócio que o filho é da mãe. Porque eu cresci, eu sempre quis ser a primeira em tudo. Tudo que eu ia fazer, eu queria estar na frente, tudo que uma apresentação que ia ter na escola, eu queria estar na frente. Mas eu sempre quis estar na frente, não... Saber que seus pais iam estar. Não para me amostrar, não. Porque eu sempre tinha esperança que meu pai ia chegar, e quando ele chegasse ele ia ficar orgulhoso, porque eu que estava lá. São várias as vezes que eu me lembro do meu pai chegar. Minha mãe sempre esteve lá. Sou grata, eternamente grata. Só que as pessoas precisam parar de normalizar que o filho é só da mãe por conta disso. Porque eu sou muito apegada ao meu pai, eu amo demais o meu pai, mas eu tenho vagas lembranças do meu pai em apresentação. Eu tenho vagas lembranças de, sabe, eu lembro que teve um dia, eu tento não passar isso pro Luiz, mas infelizmente às vezes acaba acontecendo, porque teve um dia que eu dancei aquela música da Patricinha na escola, chama Patricinha pra dançar. E eu queria muito que meu pai tivesse ido ver. Me arrumei toda, fiquei toda linda. Passei na oficina e falei: pai, você vai lá ver? Eu vou ver se eu consigo ir. Eu não conseguia dançar direito, porque na minha cabeça meu pai ia chegar. Então eu ficava procurando. E hoje que eu sou mãe, ver as pessoas nesse negócio de o filho é da mãe. Não, gente, óbvio que é da responsabilidade pro pai também. Porque eu cresci
com um pai presente dentro de casa, mas um pai que não ia na apresentação da escola, um pai que não ia nisso, não ia aqui. E eu sei que o meu pai estava trabalhando. Assim como o meu filho também sabe que eu estou trabalhando. Nas conversas em particular que eu tenho com o meu filho, ele fala, mãe, eu entendo. Mas o outro de fora julga. Ah, não tira um tempo pro filho dela. Ah, que não faz isso e aquilo pro filho dela. Mas por que eu sou julgada hoje? E lá, não assim, que ninguém tenha que jogar esse fardo pro meu pai, não. Mas é isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque o fardo de ser trabalhador é só do pai, não da mãe. Entende? Então, tipo assim. E às vezes, eu não sei você, mas eu tenho isso, acho que você também tem, tipo, um pouquinho de. Eu fui bem criada pelo meu pai. E a minha filha não tem um pai. Você faz papel de pai e mãe. É que nem eu falo, o pai do Luiz não é ausente. Se eu ligar agora e falar, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, ele tem o relacionamento dele, ele tem a mulher, os filhos dele, mas ele dá um jeito de me ajudar. Só que 90% da vida do Luiz é o relacionamento dele, ele tem a mulher, os filhos dele, mas ele dá um jeito de me ajudar. Só que 90% da vida do Luiz é a Adriana, não é o Luiz Henrique, é a Adriana. E o pai dele tem essa ciência, o pai dele conversa muito comigo, olha que tem que fazer isso, olha que tem que fazer aquilo. Só que por que o pai dele não é julgado? Por que nem às vezes eu ligo, olha, tem como você pegar o Luiz? Ah, não dá porque eu vou trabalhar. Aí eu falo, nossa, Luiz, mãe, mas meu pai tem que trabalhar. E quando é eu, por que o julgamento não é o mesmo? Ah, mas a minha mãe tem que trabalhar. Você entende? Acabou, gente. Dri, obrigada. Imagina. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Né? Até o próximo. Foi muito legal, foi muito bom. E eu achei que foi emocionante. Eu realmente achava que fosse emocionante. Eu me emocionei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima.